Hoje nós vamos falar sobre mulheres, dinheiros, investimentos, tá? Eu trouxe 3 convidados aqui de muito conhecimento para compartilhar com vocês. Eu acho que a professora investidora ainda não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Vamos lá. Quando ela entrar, a gente convida, tá? Vamos lá, não vamos perder mais tempo, não. Ela acabou de entrar. Aí, ó, chegou. Fechou o trio. Vamos lá. Olá, tudo Olá. bom? Oi, boa noite. Boa noite, meninas, tudo bom? Feliz Dia das Mulheres. Obrigada, igualmente. Para vocês também. Pessoal, eu vou pedir para elas se apresentarem daqui a pouco. Deixa eu só falar o que vai acontecer aqui hoje. Eu trouxe, então, essas 3 mulheres para a gente falar um pouco sobre dinheiro, sobre investimento, sobre finanças para as mulheres, tá? É uma live dedicada às mulheres, em relação ao Dia das Mulheres. Então, as que estão entrando, as convidadas, feliz Dia das Mulheres. Eu espero que vocês tirem proveito do conhecimento que a gente vai fazer aqui hoje, que a gente vai transmitir para vocês hoje. Então, a gente vai ter muita coisa para passar. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, mas eu espero que vocês saiam daqui um pouco melhores do que entraram, tá? Então, a gente pode começar a apresentação de vocês. Vamos aqui para quem está do meu lado. Vamos lá, Kéter. Pode se apresentar, falar um pouco sobre você. Oi, então, um prazer para todo mundo. Boa noite. Meu nome é Kéter Noronha, né? Eu tenho 31 anos. E eu comecei a investir, né, mais ou menos ali em 2014. E comecei a apaixonar por esse mundo de investimentos. E só agora, no finalzinho de 2020, que eu tomei coragem de começar a falar sobre investimentos aqui no meu Instagram. E eu tive uma feliz surpresa, né? Porque a interação com o pessoal é muito legal, estou tendo feedback muito positivo e estou gostando muito de tudo isso. Show. Juliana? Oi, boa noite. Meu nome é Juliana, tenho 32 anos. Atuo no setor financeiro desde 2007, por aí. Não necessariamente na área financeira de Bolsa de Valores, né? Isso aconteceu em 2018. E aí, em 2020, que eu comecei, de fato, a trabalhar como assessora de investimento, né? Que eu me joguei de cabeça, vamos dizer assim, no mundo dos investimentos, né? Mas esse setor aí de finanças, de números, de investimentos, já é uma paixão antiga. Show. Pessoal, quem puder ir compartilhar a live com outras pessoas, tá? Vai ajudar bastante a levar esse conteúdo para mais gente. Érica, por favor, se apresente ao pessoal que ainda não te conhece. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que tem uma travadinha aí, né? Travou para vocês também? Érica, tá por aí? Ô, Érica, deu uma travadinha, se puder repetir, por favor. Ah, tá. Meu nome é Érica, eu tenho um canal no YouTube chamado Professora Investidora e a partir dele eu vim para o Instagram também, para, enfim, ter mais esse contato direto com vocês, né? Conhecer melhor os meus seguidores também. E aí a coisa foi crescendo e eu estou nessa missão aí de, enfim, ser educadora financeira, levar um pouco mais de consciência, mudar a relação das pessoas com o dinheiro e também fazer com que as mulheres também, né? Não só os homens, venham para a Bolsa, né? E tenham essa diversificação aí, né? Exponencializem seus ganhos e é isso aí. Show! Pessoal, então, eu já conheço elas, a professora investidora, eu conheço ela já há algum tempo, a gente já até fez uma live aqui antes. A Juliana, eu tento trazer ela já tem um bom tempo também, mas sempre a agenda dela está lotada, ainda bem que está lotada. E a Kéter eu conheci há poucos dias, poucas semanas, né? Eu conheci o perfil dela e, primeiramente, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade. Assim que eu fiz o pedido, vocês prontamente já foram dispostas a aceitar. Então, isso aqui nem é para nós mesmos, né? É para outras pessoas. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui, então, não vamos enrolar, não. Primeira questão que eu quero trazer para a gente é o seguinte. Eu queria que vocês falassem para as mulheres que estão nos acompanhando por que todas as mulheres devem saber lidar com dinheiro.
Então, assim, é uma resposta bem pessoal. Por que que as mulheres devem saber lidar com dinheiro? Porque quando eu falo as mulheres, tem muitos homens também que não sabem lidar com dinheiro, não sabem controlar suas dívidas, suas finanças. Mas, especificamente as mulheres. Por que que vocês acham que as mulheres devem saber lidar com dinheiro, saber controlar melhor o seu dinheiro? Quer ter favor? Então, eu acho que uma história que eu vivi há pouco tempo, estou vivendo ainda, vai trazer bem essa importância do porquê que as mulheres têm que aprender a lidar com dinheiro, aprender a investir e tudo mais. Eu vou contá-la brevemente, Marcela, não se preocupe. Então, a minha massagista, ela, né, imagina, uma mulher já com quase 60 anos, trabalhando das 7 da manhã até as 7 da noite, e como ela é muito boa, com um preço bom, ela tem o horário dela lotado e ela conseguiu guardar muito dinheiro com isso, né? Um bom dinheiro para a aposentadoria dela que está quase aí. E o banco, vendo que todo esse dinheiro estava parado na poupança, o que ele fez? Chamou ela para uma conversa, colocou ela numa sala grande, com um garçom servindo café para ela, água, e começou a falar, né, muito difícil e tal, sobre investimento, sobre rentabilidade. E ela, nossa, ficou muito feliz, pegou todo o dinheiro dela e colocou nesses 4 investimentos que o banco indicou. Passou um tempo, ela começou a se questionar, mas o que eu fiz, né? Onde que eu coloquei? E daí, uma hora ela chegou e conversou comigo, né, enquanto a gente estava na sessão. E eu falei, mas você não sabe quando que você pode tirar o dinheiro? Você não sabe qual que é a rentabilidade? Você não sabe qual que é a taxa? E ela nem entendia direito o que eu estava falando. E assim, agora eu ainda estou tentando ajudar ela, a gente ainda não conseguiu, o papel que ela tinha era mais promocional, então eu tinha meio que a taxa de administração que já era alta. E aí que eu vi, né, que uma pessoa que não tem conhecimento, ela é facilmente enganada. Então, tipo, esse que é o principal objetivo, é passar essa informação, para que pelo menos as pessoas saibam o básico e não sejam enganadas nessas situações. Show! Juliana, você também tem essa visão? Você acha que a gente, às vezes, quando não tem conhecimento, a gente é facilmente levado a conhecer, investir, fazer alguma coisa que a gente não queira, mas talvez não seja a melhor opção para nós? Sim, não, a gente encontra isso o tempo todo, né, conversando com algum cliente. Inclusive, hoje eu estava conversando com um cliente, falei exatamente isso. Tinha uma amiga minha, que eu abordei ela para falar de investimento, ela, não, Ju, tranquilo, eu já estou investindo. Não, tranquilo, sou investidora. Não, legal, legal, que bom. Você pode mostrar da tua carteira, tal, que você está investindo? Ela estava investindo no Itaú, na época, numa conta dela, uma conta na corretora do Itaú. Aí eu, deixa eu ver, então, como é que tá a rentabilidade da tua carteira, até para eu, né, para eu ver como é que tava lá. Aí os investimentos dela, tipo, sei lá, 90% tava, tipo, em investimentos, 80% do CDI, que basicamente é a poupança. Então, assim, as pessoas, elas não têm noção do que é o CDI, do que é a taxa Selic, do que é a inflação. Então, qualquer profissional que chegue para eles e diga que ele está investindo em algo, você está investindo, por essa falta de conhecimento, por essa falta de interação, as pessoas tendem a fazer um péssimo negócio, vamos dizer assim, e na cabeça dela, ela estava investindo. Aí eu até vou explicar para ela, falei, amiga, sabe o que é o CDI? Expliquei o que era CDI. Olha, isso aqui tá rendendo 70%, 80% do CDI. Tipo, ela estava com quase 300 mil aplicado num fundo que... Aí até você explicar para ela. Então, essa concepção da mulher, do homem, enfim, de todo mundo começar a aprender a lidar com o dinheiro. E não só lidar com o dinheiro, com o investimento, mas entender um pouquinho sobre política, o que impacta o momento que a gente vive. E que, de repente, investimento não é só renda variável, porque tem aquela questão também de quando você fala em investimento, o pessoal acha que, ah, meu Deus, investimento é bolsa. Ah, meu Deus, o meu vizinho perdeu dinheiro, entendeu? Tipo, no day trade, vamos dizer assim. Então, o pessoal ainda tem essa dificuldade ainda. Então, é um trabalho, né? Porque o Brasil não tem isso na escola, as pessoas têm uma dificuldade de começar a entender esse investimento, tem um medo de perder dinheiro. Então, é um processo. Devagarinho, a gente consegue ir passando um pouquinho de conhecimento, passando para um, para outro. As meninas aí, o meu caso, o Marcelo, a gente tenta fazer isso pela rede social, tá sempre postando conteúdo, o pessoal tira dúvida, a gente sempre tira do pessoal também, todas as dúvidas que eles têm. Então, mas é o processo. E educando devagarinho, né, os homens, não só as mulheres, né, como o público todo no geral. Show! Érica, eu já passo para você a palavra. Eu só quero comentar sobre isso, Juliana, porque quando a gente fala assim, as pessoas não sabem investir, a maioria das pessoas não sabem, e realmente é verdade, e eu era assim. Então eu sou um exemplo de que eu também não sabia, ou melhor, quase ninguém, né? Ninguém nasce sabendo de nada, mas eu tinha algumas crenças, a gente é treinado, principalmente quem vem de uma classe mais inferior, é treinado a o rico é uma pessoa ruim e o pobre é uma pessoa boa.
ou quem tem muito investimento, muito dinheiro, que é a pessoa ruim, que é o malvadão, que é o vilão da história. E aí, por crescer pensando dessa forma, acaba que a gente nem procura maneiras de aumentar o nosso patrimônio, de ganhar mais dinheiro. Então, é algo que a gente tem que, primeiro, a gente não vai construir um mundo de investidores, a gente tem que desconstruir um mundo que foi criado para não começar a investir, para depois a gente começar a criar um mundo de investidores. Então, a gente tem muito mais trabalho do que se fosse simplesmente só ensinar as pessoas, só ajudar. A gente tem que primeiro quebrar paradigmas e, como alguns de vocês que trabalham com pessoas mais iniciantes, a gente lida muito com isso. O fulano perdeu dinheiro, tem medo de perder dinheiro. Então, ainda tem muito medo, muita coisa por trás disso. Mas, Érica, por que você acha que toda mulher deve saber lidar com isso? Porque, na verdade, assim, né, existe uma coisa toda cultural por trás. Eu acho que, assim, o brasileiro, ele tem esse déficit em educação financeira, né? Essa dificuldade para relacionar-se bem com o dinheiro, como você bem pontuou aí. Quer dizer, a gente tem várias crenças limitantes, então o dinheiro é uma coisa ruim, então como é que eu vou me aproximar dele, né? Quem tem dinheiro, quem é bem-sucedido, que muitas vezes conquistou isso licitamente, aliás, na maioria das vezes, não é visto com bons olhos. Então, como é que você vai chegar lá se você pensar desse jeito? Então, assim, a mulher é tão capaz quanto os homens. Então, assim, a gente não tem que terceirizar, né? A nossa vida, as nossas finanças, né? Várias amigas minhas, até ultimamente, que passaram por determinadas situações, até de separação, estão se vendo numa situação muito difícil. Então, assim, tomar as rédeas da nossa vida é muito importante. Né? Eu falo mais para um investidor ali que quer começar a investir na bolsa, ou que já investe. Então, assim, mesmo que essa mulher não chegue até a bolsa, mas que de fato ela se organize financeiramente, né? Que ela faça ali uma organização das suas finanças, que ela entenda quais são as suas prioridades, né? Que ela não gaste mais do que ela ganha. E aí, de acordo com o perfil dela, ela vai diversificando ali, né? E eu acho que daí entra o nosso trabalho, principalmente, né? De mostrar quais são todos esses produtos estruturados. Um CDB, não, tem um FGC, seguro, mas está dando 100% do CDI, um pouquinho mais. Então, o CDI, Érica, me explica um pouco melhor, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, né? E quando a gente muda esse mindset, quando a gente entende que o nosso sonho, ele tem que vir em primeiro lugar, até aquela pessoa que realmente sente muito prazer, eu era assim, eu tenho muitas amigas que são assim, conhecidas que são assim, elas têm muito prazer de gastar. Então, você dizer para essa pessoa que ela tem que se organizar financeiramente, que ela tem que fazer uma planilha, que ela tem que conhecer quais são os gastos essenciais dela, o estilo de vida. Quer dizer, tudo isso, né, entender para onde está indo esse dinheiro dela, isso daí é muito doloroso. Então, assim, ela tem que colocar na frente, né, os sonhos dela, quais são as metas dela, independente do marido, do namorado, do pai, não, quais são os seus sonhos, as suas metas. E entender que para isso, para chegar lá, você vai ter que passar por algumas etapas. Buscar conhecimento, fazer a sua mentoria, né, das meninas aí. E é isso, gente, investir mesmo em conhecimento e investir. Porque se a gente ficar também só na teoria, a gente não aprofunda esse conhecimento, entendeu? Eu dei muita cabeçada. E dou cabeçada até hoje. Quando, né, você investe ali, você não vai acertar todas as vezes, né? A gente tenta acertar a maioria das vezes. Mas isso está me deixando mais safa. E todo mundo é capaz, mulher ou homem. Show. Pessoal, dando alguns recadinhos. Primeiro, Cristiano, você fez uma pergunta. Eu gostaria que você refizesse ela mais no final da live, porque a gente vai ter uma sequência. Primeiro, a gente vai do início ali, depois a gente vai como economizar, e aí no final a gente vai chegar na parte de investimento propriamente. Aí se você puder repetir a pergunta, ou tem essa caixinha aqui com ponto de interrogação, aí a gente vai entrar mais a fundo em investimento em si, tá? Outras pessoas também quiserem fazer as perguntas. E deixando claro também, as meninas aqui, eu estou intermediando, estou fazendo as perguntas e tal, mas se alguém quiser pontuar alguma coisa em qualquer momento, pode falar, pode pedir a palavra. Eu só estou fazendo aqui o meio de campo, tá? Vamos lá. Eu falo pra caramba, eu só vou responder quando me perguntar. Já percebeu, né, Kéter? Vamos lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Depois, eu queria que vocês trouxessem para nós um problema que a gente vê muitas pessoas. E eu tenho contato com muitas mulheres, só lá em casa
são 5, eu tenho 4 irmãs, então só para vocês terem uma ideia. E assim, de maneira geral, essas que eu convivo, elas têm muito mais impulso por consumir. Ou seja, a pessoa que é mais consumista, ela economiza menos. Então, eu gostaria que vocês tentassem explicar ou tentassem dar uma dica de como economizar. Então, como que a mulher pode economizar? Tem algum macete, alguma coisa que vocês aprenderam? Contem para nós. Olha, vai lá, começa. Não, pode falar, Júlia. Vai lá. Não, é que assim, geralmente o macete dos investidores, grandes investidores, é sempre se pagar primeiro, né? Você recebe, primeiro você se paga, primeiro você guarda aquilo que você se comprometeu a guardar todo mês, aí você paga as suas contas e aí o que sobrar você faz. Porque se a gente fizer o contrário, se a gente pagar as contas, se a gente fizer as nossas festinhas, nossas comprinhas bobas do mês, e aí o que sobrar eu for investir, não tem como. Até porque se você faz isso mensalmente, você investe mensalmente e acontece de algum dia não sobrar, você tem investido. Você pode tirar de lá e pagar as suas contas. Simples assim, né? Então você nunca fala, nossa, eu investi, perdi o dinheiro. Não, você investiu, tá lá o seu dinheiro. Se um dia precisar, você retira. Então essa educação, filho, que eu também não, acho que nenhuma de nós três aqui nasceu sabendo, todo mundo já penou na vida, já ficou devendo pro cartão de crédito, todo mundo já fez isso. Então isso é super normal. Então, mas assim, quando você aprende que de fato você recebe, se paga primeiro, aí que você vai fazer os pagamentos depois, beleza, tipo, a vida muda maravilhosamente. Esse conceito de se pagar, quem não leu, pessoal, é uma dica, leia o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu sempre falo que todas as pessoas devem ler esse livro. Mesmo quem não investe, mesmo quem não quer investir de jeito nenhum. Todas as pessoas devem ler esse livro, porque ele traz muitos conceitos importantes, não só de investimento, mas de vida financeira, de controle. E esse conceito que a Juliana falou, ele também é bem destrinchado no livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, se pagar primeiro é um dos principais objetivos para sobrar mais dinheiro, principalmente para investir, né? Quem quer ser a próxima? Pode ser eu. Assim, ela tocou no assunto muito assim, importante, né? No X da questão aí. Realmente, eu acho muito importante a gente saber para onde nosso dinheiro está indo, né? Quais são esses ralos financeiros aí, tentar fazer um bloco de notas, mesmo que seja manual, uma planilha, para você entender, eu estou gastando mais com estilo de vida, estou saindo muito, ou estou, enfim, as minhas contas estão muito altas, será que dá para renegociar isso? Estou gastando muito com alimentação, enfim, ter esse conhecimento, né? E a nossa personalidade reflete muito dos nossos gastos, né? Então, assim, esse autoconhecimento aí, ele é muito importante, para depois você pensar realmente em economizar, né? O que eu vou fazer? Mas essa regrinha que ela falou é muito importante. Você tem suas receitas, né, suas fontes de renda, e você tira os seus sonhos, o seu investimento, que seja 20, 10, 15% do que você ganha, e investe assim que você receber, né? E aí o que sobra para você pagar as despesas, mas aí não pode esquecer de pagar as despesas, porque ninguém quer criança, né? A gente tem que honrar com os nossos compromissos, claro. E aí eu acho legal, porque você vai vendo que, nossa, agora eu consegui juntar tanto, nossa, eu consegui investir tanto esse mês, você fica querendo investir mais. Pelo menos comigo foi assim, né? E as pessoas, assim, os meus mentorados, eles relatam isso. Ele passa a ser um prazer investir. Então, para isso, você tem que o quê? Diminuir um pouco as suas despesas. E aí começa, né? Eu vou diminuir um pouco o meu pacote ali de internet, começa a renegociar, né? Enfim, os gastos. Isso daí é muito bacana. Agora também tem outras coisas aí, né, gente? Tem cashback, né? Tem tantas coisas aí legais. A gente hoje tem internet, que antes de ir para um supermercado, você faz ali a sua lista e pesquisa preços mesmo, corre atrás. Érica, você falou um complemento aí da Juliana, que ela falou que a gente deve se pagar primeiro. A gente deve investir primeiro e depois pagar conta e outros boletos, enfim. E aí você tocou em assunto, que seja 10, 15. Então eu gostaria até de saber de vocês. Vocês têm um valor X que vocês destinam para determinadas coisas? Por exemplo, eu invisto pelo menos 20%. Ou os meus custos, os meus gastos têm que ser no máximo 50%. Vocês têm algum número para ter um norte para as pessoas que estão acompanhando, ter um parâmetro?
Olha, no meu caso, eu tento fazer pelo menos 20%. Aqui a minha receita oscila, né? Não é aquela pessoa que tem um salário fixo, que sabe exatamente quanto ganha. No meu caso, não é assim. Mas eu tento pelo menos aí 20% e tento guardar. Tento não, eu consigo. Agora eu consigo. Ah, legal. Ok. Eu também tento usar esse 50, 30, 20 aí, que a gente tanto, né, divulga, 50 para gastos essenciais, 30% para estilo de vida e 20% para investimentos. Mas o meu também oscila bastante, porque eu não tenho uma fonte de renda só. Então, assim, eu tento aumentar. Hoje eu já consegui inverter. 30% já são os investimentos e 20% estilo de vida. Show. Keter, você tem algum macete, algum método que você utilizou, que você fala para as outras pessoas, para elas aprenderem a economizar mais dinheiro? Então, o que eu sempre falo, e é uma coisa que eu uso muito, é você ter consciência do que você está gastando. Então, assim, antes de você comprar alguma coisa, você se perguntar, você realmente precisa daquilo? E às vezes você vai lá numa loja, vê e não compra na hora, dá uma esperada, deixa passar um dia, 2 dias. Às vezes você vai comprar por impulso. Então, é sempre assim, você pensar, você realmente quer? Você realmente precisa? Você tem dinheiro? Vai comprometer o seu orçamento? Então, a partir do momento que você começa a se questionar, você começa a racionalizar um negócio que às vezes é um impulso. É simplesmente, você estava triste no trabalho, aconteceu um negócio, vai lá no shopping e compra um negócio para te agradar. Né? As pessoas, umas fazem com comida, outras fazem com compras. Então, essa é a principal dica que eu dou, sempre quando alguém descontrolada chega como mentorada. E dá para fazer em 10 vezes, né? Fica a parcela baratinha, não vai nem impactar. Não vai nem sentir. Imagina. Essa é a maior desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, isso que você acabou de falar corrobora com o que a Juliana falou. Porque se a gente se pagar primeiro, se a gente investir primeiro, o que sobrar eu posso gastar, porque eu já fiz a minha parte. Então, exatamente. Só que aí vem o tal do, eu divido para você 10 vezes sem juros e não sei o quê. Aí que tá o problema, né? Porque às vezes a pessoa nem tem o dinheiro e vai parcelar porque isso, porque aquilo. Então aí que mora o perigo. Juliana, você tinha falado agora de cartão de crédito. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que nunca teve cartão de crédito. Eu nunca tive, só de débito. E sempre o pessoal dos bancos está me ligando. E aí, esses tempos um me ligou, eu até queria fazer gravação, mas eu não consegui. Era o seguinte, eles me ofereceram um cartão de crédito, e aí eu fui deixando eles falarem, e aí eu falei assim no final, se eu não pagar a multa, tarifa, como é que chama? Que você paga lá mensal? Nem sei o nome. Do cartão de crédito, né? Isso. Não sei. Se eu não pagar ela, o que vai acontecer comigo? Aí vai te cobrar uma multa. Aí eu, beleza, mas a multa de quando? Aí o cara falou assim, de 2%. Aí eu pensei, 2% ao mês? Ele, não, ao dia. Então, a multa é de 2% ao dia desse banco que me ligou. E aí, assim, pode parecer um valor aleatório para quem não tem um pequeno conhecimento. Mas a renda fixa hoje paga 2% ao ano. Algumas variações para cima ou para baixo. Poupança paga menos que isso. Então, para você ganhar na renda fixa, é 2% ao ano. Para você pagar uma taxa de um cartão de crédito que você deixa de pagar, é 2% ao dia. Então, imagina a bola de neve que isso vai virar se você for ficar deixando para cheque especial. Então, conhecimento é dinheiro também. E muita gente entra nesses tipos de financiamentos, cheque especial, por falta de conhecimento. Então, eu acho que é importante, a gente tem muito trabalho a ser feito ainda. O cartão de crédito também, ele é um anjo e um demônio, né? Porque tem pessoas, quando elas sabem o que fazer com o cartão de crédito, ela tem um controle das finanças, tem muita gente que usa cartão de crédito para trabalhar com milha, para vender milha, comprar passagem. Então, assim, ajuda muito, muito mesmo, para as pessoas que elas têm um controle financeiro, ok. Aí, nesse caso, sensacional. Agora, quando a pessoa usa o cartão de crédito exatamente porque ela está sem dinheiro, ela precisa de crédito naquele momento, aí, de fato, é um inferno, não tem como. Então, tem que ter um certo cuidado aí. Mais alguém? Vamos lá, então. A gente já viu, então, dos motivos por que a mulher deve saber lidar com dinheiro. A gente já viu como economizar. E agora eu quero saber de vocês, como que uma mulher pode se organizar financeiramente
para começar a investir? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é, Marcelo, como começar a investir? Só que não é simplesmente você pegar e sair comprando ações. Você tem que se preparar antes. Eu até fiz uma analogia à construção, né? Porque não é simplesmente você construir uma inteligência, uma cabeça de investidor. Você tem que desconstruir algo que já vem de informações erradas, desconstruir para depois construir. E na hora que a gente vai construir, eu sou engenheiro civil, então a gente começa pela fundação, pelas bases. Não adianta eu querer sair fazendo um prédio da laje. Eu tenho que começar pela fundação. Então, o que é a fundação dos investimentos? O que eu tenho que me preparar antes de começar a investir? O que a mulher ou qualquer outra pessoa deve fazer antes de começar a investir? Então, no meu ponto de vista, o que a gente sempre fala para os clientes é que sempre antes de começar a investir, você precisa ter pelo menos a tua reserva de emergência, né? Aquele dinheiro ali de liquidez imediata que você possa usar em qualquer eventualidade. Então, esse dinheiro você não pode abrir mão antes de começar o investimento. Você pode deixar ali no CDB de liquidez diária, na poupança. A poupança rende pouco. No CDB de liquidez diária, de repente, rende um pouco mais ali. Já é alguma coisa para você deixar o seu dinheiro. Aí, entender o seu perfil, entender o seu momento, entender os seus objetivos, entender todo esse aspecto, se você quer investir para o longo prazo, se você quer investir para um curto prazo, se você quer especular mercado. Mas o ideal de qualquer cliente é reserva de emergência, entender o seu perfil, saber identificar os seus objetivos e aí começar gradativamente para uma renda fixa, entendendo o mercado, entendendo de taxa de juros, entendendo de inflação. Aí lá na frente, no segundo momento, terceiro momento, aí vai para a renda variável, mas um percentual muito pequeno, até começar a entender como é que funciona a volatilidade do mercado. Hoje, por exemplo, né, o pessoal que investe em renda variável tomou um susto, né? A bolsa deu quase 4%. Então vai que a gente coloca um investidor que está começando 100% em renda variável, ele vai querer te matar no outro dia, né? Então, por isso tem que ir um passinho de cada vez. Show, exatamente. A gente tem que entender o que está fazendo, né? Vocês falaram aí no início que saber o que está acontecendo com o dinheiro. E não é simplesmente sair comprando qualquer ação, comprando qualquer coisa sem conhecimento. Porque acontece uma queda dessa, o investidor mais inteligente, o que ele vai fazer? Opa, promoção, vou comprar. O investidor impaciente, aquele que não tem conhecimento, fala, meu Deus, perdi tanto hoje, não sei o quê. E isso acontece realmente. Juliana. Vou matar a Juliana, a Quieta, a Marcela e a Eri. Então, é importante você saber como que funciona cada tipo de investimento. E isso é só através de conhecimento. Não é ouvindo uma diquinha, não é não estudando, é conhecimento, estudando, se inscrevendo no canal da Érica, acompanhando os vídeos da Keter, né? E assim por diante. Então, Keter, o que você falaria para uma pessoa que quer começar a investir? Eu acho que para você falar, eu quero começar a investir, o que eu preciso? Muita gente chega para mim e pergunta, né, Keter, qual que é o melhor investimento para propor, né? Eles sempre querem o melhor, eles querem que você dê, né? Que nem a Juliana estava falando, né? Sem saber os objetivos do perfil, não tem como a gente saber o melhor investimento para aquela pessoa. Mas eu acho que o ponto mais importante que eu faço com os meus mentorados é você saber o motivo que você está investindo naquele lugar. E por que você vai investir no tesouro? Por que você vai escolher um CDB de 3 anos? Por que você vai escolher investir em ações? Se a pessoa souber explicar o motivo, ela vai saber o risco, saber quanto tempo ele tem que ficar, saber se o investimento ele tem liquidez ou não tem. Então, isso eu acho muito legal. E no final, daí, às vezes, é esse resultado, né? Eles vão me falando que eles vão investir e eles vão me falando a justificativa, que eu sempre é o que é mais baixo, né? Eu acho isso muito importante. Então, se a pessoa souber o motivo, por que ela está investindo, a minha é o principal, para ela começar a entrar nesse mundo. Show! E você, Érica, o que você fala quando as pessoas falam, quero começar a investir? Aí o principal investimento é em conhecimento para não cair nisso, para não culpar, né, a gente aqui, né, porque a autorresponsabilidade é importante, então a gente precisa realmente, se você não conseguir sozinhos ali, a pessoa não for autodidata, assistindo vídeos no YouTube, livros, etc., então realmente procurar aí uma ajuda, né, e galgando aí, pouco a pouco, entendeu? Procurar entender, diferenciar a renda fixa da renda variável, que realmente na renda variável existem riscos, existe uma volatilidade que pode até te beneficiar e aos poucos você vai entendendo isso.
né? Então, assim, a gente precisa muito investir mesmo nisso, em conhecimento, né? Entender, conhecer pouquinho a pouquinho os produtos da renda fixa e talvez no início realmente você delegar isso para um gestor, para um fundo de investimentos, né? Um fundo de ação. Muita gente fala, mas o fundo muitas vezes ele é muito interessante para a pessoa aproveitar ali o mercado, né? Poder aproveitar o mercado e continuar estudando, né? Um ETF, que é um pacotinho de ações, então você acaba investindo em algo que está replicando um índice, como, por exemplo, o índice do Ibovespa, né? Então, assim, é isso, conhecer os produtos e como... Desculpa, a Luciana, né? Falou? Esqueci o nomezinho dela, não é Kelly, não. Juliana. Juliana, desculpa, Juliana. Juliana, é como a Juliana falou, e definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Entender que a renda variável, ela é um investimento realmente que tende a se dar melhor no longo prazo, né? Os seus investimentos, os seus ativos, as ações, fundos imobiliários tendem a frutificar mais no longo prazo, né, gente? A gente vai investindo ali, como ela falou, você não vai entrar com os 2 pés na água, tem que ali botar uma porcentagem menor do seu capital e esperar realmente aquela empresa, aquele projeto ir para frente, e isso realmente precisa de tempo, né? Porque no curto prazo, gente, oscila e cai, como caiu hoje, né? Então, isso acontece, isso é natural da renda variável. Então, imagina se você não tem, por exemplo, uma reserva de emergência. Se você não está fortalecido, você se desespera e acaba resgatando com prejuízo. Então, a gente precisa ter uma reserva de emergência como se fosse um extintor de incêndio, né? Aconteceu algum problema, uma pandemia, uma doença, perdeu o emprego, você ter aquela reserva ali de 6 meses a 1 ano, pelo menos, dos seus gastos mensais, para você poder apagar aquele fogo e poder investir mais tranquilamente. Agora, estudar, gente, é uma coisa constante. Eu estudo, Marcelo estuda, Juliana estuda, Kéter estuda, eu acredito que todos os dias, né? O mercado financeiro ele é muito desafiador. Então, deixa eu parar de falar, gente. A professora fala muito, gente. Não posso. Normal. Deixa eu tentar até compilar o que vocês falaram. Então, resumindo, pessoal, você quer começar a investir, primeira coisa é conhecimento, é estudar, não tem como. Não adianta você querer já começar a ganhar dinheiro, não existe isso. Então você tem que estudar os tipos de investimentos. Existem vários, inúmeros tipos de investimentos. Eu gosto de inicialmente subdividir em 2 tipos, renda fixa e renda variável. E aí dentro de renda fixa tem um monte, dentro de renda variável tem um monte. E cada você, depois que descobrir como funciona cada um, pensar, eu acho que eu interessei por isso, eu acho que eu interessei por isso. Depois disso, depois de ter feito tudo isso, mesmo que você já fale assim, agora eu quero começar a investir, ainda assim, você não pode ir de uma vez. Eu sempre falo, vai devagarzinho, nunca teste a profundidade do rio com os 2 pés, né? Então vai devagar, principalmente em renda variável, que é um mercado mais, não é perigoso, mas ele é mais volátil, ele tem um nível de risco um pouco maior. Então vai devagar, vai aos poucos, o mercado tem todos os dias. Então o mais importante é conhecimento. E o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente isso, levar mais conhecimento para as pessoas. Tem meu grupo do WhatsApp lá, só clicar no link do perfil. Tem o canal da professora, entra lá no perfil da Juliana, ela posta todo dia algum conteúdo sobre algum tema específico das ações. É extremamente interessante, você lê lá, você entende o que é. Porque às vezes a gente vê no jornal escrito, Selic, Bovespa, não sei o quê. Meu Deus, o que é isso? E é extremamente importante todo mundo conhecer. Por quê? Isso envolve não só dinheiro, mas envolve política, economia. Todo mundo aqui vota. Só de todo mundo votar, isso já é o mínimo para você entender um pouco mais de economia. Então, eu acho que a nossa Clarinha até falou, conhecimento nunca é demais, exatamente. E ainda mais em dinheiro, gente. A gente aprende na escola biologia, geografia, matemática, e não aprende sobre dinheiro. Então, olha o tanto que é importante a gente acompanhar, seguir o perfil das 3 quando a live acabar, tá? Então, mais um ponto interessante. Alguém quer contar uma coisa? Acho que você finalizou lindamente. Lindamente, é verdade. Vamos lá. Agora eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte, mas até pessoal, como que você conheceu os investimentos e como que você começou? Então, primeiro, qual foi o seu primeiro contato com os investimentos? Como que você conheceu? E depois, como que você realmente começou? Deu o pontapé inicial? Quem vai? Posso começar?
Vai. Aquela pessoa que não consegue ficar sem falar. Então, assim, investimentos em bolsa, especificamente, eu conheci, quer dizer, abri conta e fui conhecer em 2018, né? Eu sempre trabalhei nesse setor financeiro, mas financeiro empresarial, então sempre foi contas a pagar, contas a receber, fluxo bancário, enfim. Aí, em 2018, tinha um amigo meu que ele estava fazendo day trade. E aí ele me falou que estava fazendo isso. Eu falei, como é que funciona? E quando ele abriu o home broker e eu comecei a olhar aqueles gráficos, e eu falei, gente, cara, que coisa mais legal. Eu quero fazer isso. Eu adorei. Eu sempre ficava olhando lá os negócios da Bolsa de Nova York, passando aquelas letrinhas. Eu falei, gente, eu preciso. E aí fui fazer curso de day trade. Aí fiz curso online, fui para São Paulo, fiz um monte de curso, comecei a fazer o day trade. Só que quando você começa a operar day trade, você opera notícias. Então, o que acontece? Você tem que... todo dia de manhã você precisa entender o que está acontecendo no mercado. Então, aí eu comecei a acompanhar todas as notícias de mercado. Aí eu falava, caramba, economia, mercado, ações, commodities, petróleo, China, Estados Unidos, tudo está interligado. E eu comecei a estudar isso e eu falei, que fantástico esse universo. Então, eu sempre gostei, mas especificamente assim, aí comecei a estudar, comecei a operar e Aí nunca mais na vida deixei de ler, deixei de acompanhar, daí comecei a comprar ações, aí comecei a entender de renda fixa. Aí foi exatamente assim que eu comecei. Então eu comecei no day trade e eu brinco com todo mundo que eu nunca perdi dinheiro no day trade. Sério? Nunca Raridade, raridade. Raridade. É que a mulher é um pouco, ela é bem mais Conscienciosa, sim, mais cautelosa. crítica na hora da entrada. Eu posso dizer que eu não fiquei rica no day trade, mas eu nunca quebrei conta. Enfim, aí comecei assim, parei de operar day trade, porque eu acho que exige muito tempo, você tem que ficar ali um tempão, então parei com isso. Às vezes, quando em dias de tendência, às vezes até acabo brincando um pouco ou outro, né, um dia ou outro. Mas necessariamente no mundo dos investimentos eu comecei na ponta contrária, no inverso, totalmente no inverso. Comecei lá no mais agressivo para ir voltar entendendo e agora poder caminhar da forma correta, vamos dizer assim. Show! Temos aqui uma trader, então. Uma trader histórica. De trader a holder. Exatamente. Porque o normal é a pessoa começar devagarzinho, renda fixa, quanto maior vai sendo o conhecimento, mais ela vai, né, migrando para o risco. A Juliana já é pauleira. Show, boa. Já quis brincar, já. Eriquita, como que você conheceu os investimentos? Como que você começou a investir? Gente, sempre gostei de cenário sociopolítico econômico, não me pergunte por quê. Porque assim, enfim, meus pais sempre investiram na poupança, nunca ninguém assim me estimulou. Os professores assim, né, com os quais eu trabalho também, não tenho dinheiro para investir, não querem ouvir sobre isso. E assim, eu fui buscando assim por mim mesma. Eu lembro de sentar assim várias vezes lá no Santander com a minha gerente e falar assim, pô, mas e aí? Mas o que é esse investimento? Mas o que é isso? Aí comecei a me interessar, né? Pouco a pouco. E aí, assim, já contei essa história, mas tudo bem. Eu assistindo um vídeo lá despretensiosamente no YouTube, apareceu uma Economirna, que tem o nome da minha irmã. E aí comecei a assistir todos os vídeos dela, foi altamente pedagógico para mim, foi muito bom. E comecei a procurar outros materiais e outros economistas e outros influencers e entender um pouco mais do assunto, né? Até que eu fui me arriscando mais, eu já investia, né, além da poupança, né, que eu tenho até uma parte da minha reserva de emergência em poupança antiga, que rende 0,5% ao mês. Eu também sempre tive CDBs, sempre busquei CDBs com uma rentabilidade assim um pouco, né, melhor, apesar de que, né, a gente sabe que CDB de bancão, hoje em dia que a gente tem essas fintechs, enfim, né, pessoal? Mas, de qualquer forma. E aí depois eu migrei, comecei a investir no Tesouro Direto, que foi muito bom também entender sobre marcação a mercado. Acho muito interessante, muito educativo, antes de entrar na Bolsa, investir no Tesouro Direto, por conta da marcação a mercado. E você fica também bastante ligado com relação à curva de juros, os acontecimentos, como a Ju falou, né? Político-econômicos, porque interfere diretamente também, né? Nessa questão toda aí do DI futuro, enfim. Aí fui entendendo aos poucos até que
eu tomei coragem, trabalhei meu mindset e a partir de janeiro de 2020 eu comecei a investir com o pé na porta em ações. Mas eu não indico isso para ninguém, porque eu não acho. Na teórica, pior é possível, né? Janeiro de 2020, a hora que estava no auge, veio. Você sofreu, né, Márcio, né? Pô, a gente teve um intensivo, não teve, gente? Foi um intensivo incrível, assim, com tudo, né? Tem uma luz no fim do túnel, porque a gente ficou mais safo, a gente... Parece que eu invisto na bolsa há anos. É verdade. Quem passou por esse momento, nada mais abala. Nada, porque eu vi meus investimentos despencarem em 38%, só. Complicado. Mas aí fui aos poucos, assim, aí hoje eu, né, aí comecei a me encantar pelos fundos imobiliários, que eu acho muito mais didático, porque você tem uma previsibilidade muito maior com relação aos dividendos, são ativos mais, principalmente os FIIs de tijolos, né, mais palpáveis. O brasileiro entende mais sobre imóveis, né? Até porque na época da hiperinflação, os brasileiros se agarravam muito ao tijolo, né? A você comprar um imóvel para alugar. Então, assim, eu comecei de uma outra forma. Eu tento passar isso também hoje para o pessoal, né? Através da minha vivência, os meus erros também. Erros. Quer falar? Não, eu pensava que todas as histórias vão ser iguais. Comecei na renda fixa, bem devagar. Então, a minha história vai ser inédita aqui, né? Que vocês duas começaram com a porta na porta, entrando uma como três, outra nas ações. Eu comecei já devagarzinho, em 2014, fui descobrindo a renda fixa, aproveitei os juros altos, fiquei surfando nessa onda até mais ou menos 2019, né? Quando foi acabando a festa aos poucos. Aí que eu comecei a migrar para os outros investimentos, né? Daí eu conheci os fundos imobiliários, me apaixonei, conheci alguns fundos de investimento que ainda, inclusive, deixo meu dinheiro. Mas eu fui entrar em ações mesmo em janeiro de 2020 também. Então eu sei que... Tamo junto! Show! Eu senti, quando eu entrei nessa live, que a gente tinha alguma conexão. Porque a Ju aqui... Todo mundo perdeu dinheiro na crise. Mas já recuperamos. Pessoal, para quem não está entendendo muito, anteriormente existe essa palavra? Existe, né? Sim. A renda fixa rendia. Então, a gente tinha aí alta taxa de juros, né? Para quem não entende, a Selic é a taxa básica de juros. A Selic estando alta, basicamente todos os investimentos em renda fixa estão altos também. Então, era interessante deixar dinheiro na renda fixa, rendia de verdade. Com a queda da taxa Selic, esses rendimentos em renda fixa são menores. Então, cada vez menos compensa da relação retorno investir em renda fixa. Eles continuam mais seguros, só que menos rentáveis. E quem quer ter uma rentabilidade maior tem que migrar para a renda variável, ações, fundos imobiliários, outros investimentos. Então, por isso que muitas pessoas estão chegando na bolsa também por esses motivos, tá? E a gente tem que entender como funciona cada um deles, né? Então, isso é importante também, saber como que está a taxa Selic. Porque se você tem um dinheiro, por exemplo, na poupança, hoje você está perdendo dinheiro, porque a inflação, que é o aumento relativo dos preços, está corroendo o seu ganho na poupança. Então, mesmo que ele rende um pouquinho, a inflação rende, não é que ela rende, né? Ela come mais o seu dinheiro. Então, você realmente está perdendo dinheiro. Então, é importante a gente conhecer isso para, pelo menos, não perder dinheiro. Pelo menos ficar fazendo a inflação que seja constante. E é muito simples, é quase que só tirar da poupança e colocar em outra coisa. Às vezes até mais seguro do que deixar na poupança. Então, por exemplo, se eu investir no Tesouro, que é o investimento teoricamente mais seguro que existe, eu tenho uma rentabilidade maior ainda que a poupança, né? Com certeza. Como você falou, né? A coisa de 4 anos atrás a gente conseguia multiplicar ali, né? Às vezes mais que dobrar o nosso capital, né? Nosso patrimônio na renda fixa, né? E por que eu iria para a bolsa, né? Me arriscar na renda variável se eu poderia fazer isso em investimentos seguros, que tem fundo garantidor de crédito, né? Enfim, a taxa Selic chegou a 14%, se não me engano, né? Então, assim, conforme ela foi ali caindo, não foi à toa que a gente entrou aí, né?
na Bolsa Kether também, aí em janeiro de 2020. Eu falei isso, mas uma galera entrou justamente por conta disso, buscando exponencializar os seus ganhos na renda variável. Mas aí é aquilo que a gente falou, é importante ter a reserva de emergência, porque assim, não é um ou outro. Você pode ter os seus investimentos ali, como eu tenho, né, o CDB, o Tesouro e também a renda variável. E é por isso que hoje a bolsa, vamos dizer, todo mundo falando assim, mas investimento em bolsa tá tão... Todo mundo falando agora, mas exatamente por isso, né? Tipo, há um tempo atrás não fazia sentido você se expor ao risco se você tinha uma rentabilidade legal na renda fixa, né? Se a gente for comparar os Estados Unidos, por exemplo, que lá 67%, se eu não me engano, da população investe em bolsa e aqui 3%. É muito gritante a diferença. Porém, lá a taxa de juros lá sempre foi baixa. Então, sempre o investidor americano teve que aportar em renda variável para ter um ganho maior. Então, lá é cultural. Você já nasce com uma conta numa corretora e teu pai já está colocando em ações para você. E aqui no Brasil, essa cultura, vamos dizer assim, está começando agora. Do juro baixo, investir em renda variável. Então, por isso que o pessoal está meio perdido ainda, não sabe o que está acontecendo. E por isso que está cheio de empresa agora entrando, fazendo IPO, uma lista gigante para 2021, todo mundo querendo entrar na renda variável, por conta disso. Taxa de juros lá embaixo, o pessoal querendo se expor ao risco para ter uma rentabilidade maior. Exatamente. Pode falar. Porque antes era muito mais fácil, né? Os juros eram altos, então você simplesmente pegava todo o seu dinheiro, se investia em renda fixa, você simplesmente pegava tudo e investia tudo. E a gente tem que até mudar essa mentalidade, né? Hoje você não pode, tem um patrimônio muito grande na poupança. Quer, eu posso investir todo ele? Gente, você vai diversificar, né? Com rendas variáveis, com fundos imobiliários, com ações, entra devagar, a gente sempre fala, né? Porque para escolher várias partes do mercado, às vezes o mercado tem alto, às vezes o mercado tem baixo. Isso também é uma coisa que tem que ir mudando aos poucos a mentalidade, né? O pessoal acha assim, vou começar a investir. Vai pegar todo o dinheiro, pum, vai colocar lá de uma vez. Não é bem assim, né? Tem que mudar aos poucos, já que o cenário mudou. Pessoal, nós vamos entrar agora em investimentos propriamente, então o pessoal tinha colocado a pergunta, se quiser perguntar de novo. E só para fechar essa questão, a Juliana falou o seguinte, que o cara nasce lá nos Estados Unidos, bebê, e aí já abre uma conta na corretora para fazer um investimento. Aqui no Brasil, raramente as pessoas que têm alguma mentalidade de pensamento assim, vou fazer alguma coisa para o meu filho lá na frente, e as poucas que têm falam assim, vou fazer uma poupança para o meu filho quando eu tiver 18 anos. Então, o tanto que a gente ainda tem que melhorar em relação a isso, né? Agora, entrando na parte aí de investimento propriamente dito. Vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês, no que vocês investem, e aí não precisa falar, por exemplo, ação por ação, mas eu tenho tanto em ações, tanto em fundos imobiliários, tanto em renda fixa, só para a gente ter uma ideia de como que vocês lidam com essa diversificação entre renda fixa, renda variável e entre cada um deles. Quem quiser começar? Então, assim, eu geralmente faço o que eu faria para os meus clientes, né? Para os clientes do BTG. A gente sempre indica você ter uma carteira balanceada, né? Ter um percentual em renda fixa, renda variável e algum investimento que descorrelacione, seja em criptomoedas, seja em mercado estrangeiro, seja em ouro, enfim, commodity, enfim. A gente sempre fala com os clientes que você tem que ter um percentual ali, não deixar o teu dinheiro todo alocado no risco Brasil. A gente sabe que o Brasil não é para amador. O Brasil é um país complicado. Quem está investindo em renda variável está sofrendo. Eu até hoje vi um meme que o pessoal estava brincando, voltamos para a renda fixa, porque na renda fixa tem menos susto. Que, de fato, o Brasil é um tombo atrás do outro esse ano por conta da política. Mas, então, assim, quando a gente vai montar uma carteira para um cliente, seja a minha carteira ou a de um cliente, sempre um percentual aí, no meu caso, aí 50% em renda fixa, 30% a 40% em renda variável e 10% eu coloco em algum ativo descorrelacionado. Seja, tem criptomoeda, que eu tenho um fundo maravilhoso do BTG que se chama Hashtag, estou fazendo merchan aqui, mas é um fundo para quem gosta de criptomoeda, é um fundo bem bom. Tem muita gente que investe em fundo de bolsa americana, BDR, alguma ETF americana, né? Enfim, é o que eu faço. Eu descorrelaciono um percentual da minha carteira, caso a bolsa caia, a gente tem um percentual ali que segure a onda.
Eu não tenho percentuais muito exatos nisso, mas eu tenho um percentual ainda alto em renda fixa, deve ser assim, uns 45% do meu patrimônio, porque eu ainda consegui comprar CDBs, LCIs, LCAs bons, e eu já tenho acho que uns 30% em fundos imobiliários, é um investimento que eu gosto muito. Eu comecei a investir no exterior por meio de ETFs, então eu tenho um percentual de ETF também, é pequeno, deve ser 5%. E agora eu abri conta na Avenue e estou jogando, migrando meu capital. Então, conforme a renda fixa vai acabando aqui, vai vencendo, eu estou jogando para a Avenue e me expondo um pouco em dólar lá. E também eu estou aumentando minha posição em ações. Também ainda é pequeno, está em torno de uns 15% da minha carteira. Mas eu estou também, agora os novos aportes são todos direcionados para ações, aproveitando a promoção. Érica? Bom, então, eu estava bem mais concentrada em ações, tá, gente? Mas isso não é nada legal. Mas, enfim, estou com 50% em ações, aproximadamente, um pouco mais, porque agora caiu, né? Então, 20% em fundos imobiliários, 20% em tesouro direto e 10% em ETFs, que eu gosto bastante. Tem o IVVB11, que descorrelaciona bastante, né? Tem ETFs que investem em mercados globais, né? China 11, tenho também reserva de valor através de ETF, ouro. Show. Não invisto lá fora ainda, por questões assim mesmo de raciocínio, cenário político-econômico, mas tenho muita vontade de investir, acho excelente. Vocês estão mais arrojadas que eu. Eu tô arrojadíssima, gente. Eu sei o que tá acontecendo. Tô me estranhando. De moderada a agressiva. Total. Total. Pessoal, para quem não entendeu esses conceitos, quando a gente vai investir, lembra que lá no início a gente falou que você deve conhecer os tipos de investimentos? Então, existem basicamente 3 tipos de perfil de investidor, que é o conservador, o moderado e o agressivo. Basicamente, o conservador vai focar muito mais em renda fixa, conservador. O agressivo ele vai focar mais em renda variável e o moderado vai ficar no meio do caminho ali, algumas variações. Então, o normal, exceto a Juliana, é você começar pela renda fixa, mais conservador, e aí você vai migrando para a renda variável, né? Conforme você vai tendo mais conhecimento. Tá? Mas algumas pessoas, né, gostam mais disso, não tem problema. É só para vocês entenderem esses conceitos. Tá? Eu gosto de... Nessa continha que eu falei de 50% da carteira em renda fixa, tem 25% dela que está em CDB de liquidez diária, mas é meu caixa, vamos dizer assim, para oportunidade. Daí eu considero ali como renda fixa, entendeu? E sempre que houver uma oportunidade, eu tenho ali o meu caixa para poder alocar. É interessante falar isso porque tem a reserva de emergência, a reserva de oportunidades e investimentos em renda fixa. Então a gente poderia colocar renda fixa em 3 tipos. Eu não tenho investimento em renda fixa hoje. Eu estou mais ou menos 70% em ações. Passei do bastão para o Marcelo. O Marcelo é mais agressivo que eu. Eu gosto um pouco mais do risco. Eu tenho mais ou menos 70% em ações, uns 10 a 15% em fundos imobiliários, uns 10% em renda fixa e o restinho que sobra ali são investimentos no exterior. Não é o valor exato, porque sempre está caindo, subindo, igual hoje caiu um pouquinho. Mas eu entendo que eu corro maior risco, tá? Eu sei disso. E a minha renda fixa é só reserva de emergência e oportunidades. Eu não tenho investimentos em renda fixa. Mas eu gosto de fazer um paralelo com o futebol. Rapidinho. O futebol ele é formado só por jogadores de ataque ou só por jogadores de defesa. Ele é um conjunto. Então, com um time vencedor, eu tenho que ter um bom goleiro, um bom atacante. Então, eu gosto de fazer o seguinte. O goleiro é a nossa reserva de emergência. É quem dá segurança em momentos de crise. Então, tem como um time de futebol não ter goleiro? Não tem. Tem como um investidor não ter reserva de emergência? Não tem. Depois, nós temos a defesa, a zaga, que é a renda fixa. E aí, por exemplo, a reserva de oportunidades ou mesmo os investimentos em renda fixa. É quem protege você. Depois, nós temos o meio de campo. O que é a função do meio de campo? É dar a bola para o atacante fazer o gol. Eu costumo falar que o meio de campo são os fundos imobiliários, porque eles nos dão uma renda todos os meses, e essa renda que ele nos dá, a gente pode utilizar para reinvestir. Então, a gente tem uma capacidade de reinvestimento.
E o ataque são as ações, porque é algo mais agressivo. É o que faz o gol. As ações são o que dá o potencial de crescimento. A gente não pode ter só atacante também. Porque se a gente levar um contra-ataque, a gente leva um gol. Então a gente tem que ter os investimentos em ações, mas tem que ter a renda fixa. E por fim, nenhum time consegue jogar sem o técnico. Né? Todo time precisa de um técnico. E o técnico, para mim, são os investimentos no exterior, que são extremamente importantes, como a Juliana falou, descorrelacionar o nosso investimento. O que é isso? Se eu investir só no Brasil, e acontecer um problema só no Brasil, os meus ovos estão na mesma cesta, então eu vou ter um problema em todos os meus ativos. Se eu tirar um pouco, colocar no exterior, mesmo que aconteça um problema aqui, eu ganho aqui. Tá? Então, o técnico de futebol seria tipo investimento no exterior. Ok? Alguém quer pontuar alguma coisa? Eu achei que você ia falar que o técnico era assessor de investimento, eu estava até feliz aqui. O assessor pode ser, sei lá, o dono do time, o presidente. Também, né? Deixa eu ver aqui se teve alguma coisa. Notícia sobre mulher, uma live de mais respeito, isso aí. Você pode comentar um pouco sobre a queda da bolsa hoje, quais perspectivas. Pessoal, olha só, rapidinho. O Instagram não está deixando mais ficar mais de uma hora. Pelo menos as últimas lives que eu fiz, quando dá uma hora ele está derrubando. A gente tem 58 minutos. Então nós temos apenas 2 minutos. Deixa eu tentar comentar rápido aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Hoje a gente teve uma queda na Bolsa de Valores porque o ministro Edson Fachin, ele tirou as condenações que o Lula teve. E aí que a gente vai fazer jogamento se está certo ou errado. Mas o mercado não viu isso com bons olhos. E aí fez a Bolsa cair bastante. E algumas empresas especificamente caíram muito mais do que outras, tá? Então o nosso índice caiu bastante. Alguém quer fazer um comentário? Ou quer fazer um comentário, por favor, faça. Que a curto prazo mesmo, o mercado ele é um pouco, muito volátil, né? E até, às vezes, de certa forma, irracional. Então, acho que é mais esse ponto mesmo. Então, por isso que as pessoas mais preparadas, que têm um pouco mais de conhecimento, elas conseguem aproveitar as oportunidades e não participar e sair correndo. Show. Vocês dois? E o mercado tende a responder esse tipo de notícia assim, de imediato, né? A gente vê aí que a esquerda brasileira não é bem-vinda, não é bem-quista, né, pelo mercado. Então, qualquer notícia que, vamos dizer assim, que seja boa para a esquerda, ou que de repente a gente imagine um movimento da esquerda voltando, né? Todo investidor, todos os gestores, eles tendem a, opa, o Brasil não dá. Foi o que eu disse, o Brasil não é para amadores. Então, é o que a gente menos espera. Para quem investe na Bolsa, a gente não quer mais a esquerda de volta. E se acontecer, Bolsa abaixo de 100 mil pontos. Show. Meninas, deixa eu tirar um print aqui antes que a live caia. Vamos lá, vamos dar um sorrisão aí. Vamos tirar um print. Arruma meu cabelo aqui. Arruma o cabelo. Calma aí, gente. Oi? Bom, eu quero agradecer vocês. Faltam só 15 segundos para cair a live. Muito obrigado por terem participado. Eu espero trazer vocês novamente. Muito obrigado. Pessoal, sigam Obrigada, a Ketri, sigam Marcelo. a Ju, sigam o Marcelo, pessoal do professor. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, beijo. Beijo. Fiquem com Deus aí.